quero continuar contigo nesse assunto, porque tem um custo alto, né? Manter o Benjamin Netanyahu no poder. Por enquanto, ele segue no comando de Israel, tomando ações como essa que a gente viu ontem no domingo. Não, primeiro, até para agradecer o Michel pela excelente explicação. Há muita gente que coloca, né, que põe na mesa de que a pressão internacional ela é relevante, né, e a gente vai falar dela agora, mas existe a pressão interna, que é aquela que pode, de fato, no curto prazo, derrubar um governo e colocar um outro governo, principalmente num país parlamentarista, que quando um governo pede suporte, ele tem que ser desconstruído. Mas o que o Michel colocou é interessantíssimo. Tem muita gente que está ganhando com o massacre. Tem muita gente que está ganhando com o massacre, que não é a família dos reféns, não é a família, inclusive, das vítimas do abominável atentado terrorista do Hamas contra Israel em 7 de outubro, né? Ou seja, você tem gente em Israel, você tem gente no governo Benjamin Netanyahu, né, se aproveitando do sangue dessas pessoas para continuar no poder. E outro sangue que está sendo derramado, que está sendo usado para que pessoas continuem, que Benjamin Netanyahu continue no poder, são as crianças de Rafah. Vamos lembrar o seguinte, gente, quando começou a incursão, a invasão israelense sobre Gaza, o que o governo israelense falou? Sigam para o sul, vão para o sul, vão para Rafah. Em Rafah vocês estão seguros. E agora o que está fazendo? Bombardeia Rafah. Você tem o quê? A população do território, mais de 2 milhões de pessoas, a maior parte está lá embaixo, está entuchada em campos de refugiados, e agora ele falou, não, precisamos atacar, precisamos ir atrás do Hamas, e aí os malucos, yeah, e começa e dá apoio, vai lá, e aí o que acontece? Bombardeia, atinge o quê? Atinge campos, atinge pessoas do Hamas, certamente, mas atinge o quê? Atinge não combatentes e principalmente crianças. E aí a gente tem os relatos, fotos, crianças desmembradas, crianças queimadas, crianças mortas, mulheres mortas, famílias inteiras dilaceradas. O próprio governo israelense falou: olha, um triste incidente, e tal. Devia ter uma. Nem cora, o rosto nem cora de vergonha, né? O Netanyahu colocando, e o governo Netanyahu colocando isso. Agora, o que acontece? Com isso, ele não apenas trata como lixo os palestinos que estão no sul, mas também trata como lixo a decisão da Corte Internacional de Justiça que tinha proibido, né, o Israel, a Corte Internacional de Justiça é a corte da ONU que julga ações dos países, tinha proibido Israel de atacar Rafah. E Israel fez o quê? Banana ataca Rafah. Né? E aí o que acontece? Além dessas cenas de horror, né, agora a gente também tem uma situação de hipocrisia internacional, porque todo mundo fica lamentando, o sistema internacional fica lamentando, organizações multilaterais ficam surpresas. Nossa, Israel desrespeitou uma decisão da corte, como se isso não fosse básico, né? Como se isso não fosse simplesmente a coerência do governo Netanyahu, que está mais interessado em fazer guerra para permanecer no poder, né, e evitar um julgamento futuro de corrupção, prisão por uma série de outras razões, né? O fato é que ele está continuando produzindo cenas que estão horrorizando e estão mostrando que o sistema internacional não vale nada, né? E a única saída diante disso, Diego, né? Eu estou falando do ponto de vista internacional, nacional, interno, o Michel falou o que aconteceu e o que está acontecendo. Agora, do ponto de vista internacional, o Tribunal Penal Internacional, que é a outra corte da ONU que julga pessoas e não países, né? Precisa acatar o pedido do procurador-chefe, o Karim Khan, que pediu a prisão do Netanyahu, pediu a prisão do Yoav Galan, que é ministro da Defesa, pediu a prisão dos 3 principais líderes do Hamas, né, responsável pelo ataque terrorista em Israel. O Tel Aviv não reconhece a competência do Tribunal Penal Internacional, mas uma série de países reconhece, como a própria Alemanha, que falou que discorda da decisão, mas que cumpriria. E não há uma falsa equivalência, como falam os Estados Unidos, e muita gente dizendo: olha, está equiparando o Estado de Israel ao Hamas, porque é o seguinte: Israel foi alvo de um ataque terrorista abominável, mas decidiu optar por uma resposta de crime de guerra e de crimes contra a humanidade. O resultado são mais de 36 mil mortos, e boa parte deles crianças. Né? Então, é claro que o pedido de prisão do Netanyahu não vai resolver a guerra. Né? Ele não vai ser preso em Israel, nos Estados Unidos, mas é uma sinalização forte de que o mundo repudia esse tipo de conduta genocida. Né? E para terminar, reafirmar a importância do Estado palestino, como vem sendo feito pela Assembleia Geral das Nações Unidas, é importantíssimo. Né? Mas deixar claro que o primeiro-ministro de Israel é um fora da lei, também é. Se o pedido do Karim Khan não for acatado, o sistema internacional será cúmplice dos ataques. Não terá dado ele mesmo a ordem de queimar crianças como Israel acabou dando, mas vai consentir com a barbárie, fazendo um silêncio com um beicinho de desaprovação.